Oh, minha vida! Uma questão muito desafiadora hoje, que sempre existiu, a humanidade sempre teve esse desafio, mas pela facilidade é a questão da pornografia. Existem muitas e muitas pessoas viciadas nisso. E o que fazemos quando sabemos? Julgamos, óbvio. Óbvio. Ah, a pessoa está viciada porque, né? Já tem um monte de porquê na nossa cabeça. E nós estamos buscando a renovação. E a renovação tem que começar por nós. Lembrando sempre o que Emmanuel fala. A construção de um mundo melhor começa dentro de nós. Então somos nós quem temos que começar. E me veio então a ideia de falar sobre essa renovação. O que o Cristo trouxe quando Ele ressuscitou. E aí eu fui atrás das aparições do Cristo. O que aconteceu com o Cristo quando Ele ressuscitou? Então, sabemos de todo o sofrimento, tudo que Jesus passou ali no Calvário, sabemos por notícias, né? Ninguém aqui estava lá jogando pedra, né? Eu estava. Com certeza. Muita gente acha, né? Fala, eu estava jogando pedra. Sabemos por notícias de todo o sofrimento dele. E depois colocaram ele lá no túmulo, lá, a pedra gigantesca que fechava o túmulo, que precisava de não sei quantos homens para arrastar. E quem foi lá velar por Jesus? As mulheres. Mulheres maravilhosas. Todos estavam se sentindo sem chão quando Jesus partiu. Como assim? Mataram o mestre? Todo mundo estava. Os discípulos se esconderam, mas as mulheres foram lá. E chegou primeiro quem? Maria Madalena. E Jesus se apresentou para ela. Pensa o susto. E ela saiu contando para os discípulos, contando para as pessoas. Alguém acreditou? Claro que não. Mas Maria Madalena, esperta, foi falar com quem? Com as amigas. Amigas, tenho uma novidade. Jesus não está mais lá. Eu vi. Não, mas se ele não está, como que você viu? Não, ele não está, mas como que você viu? Não, vamos lá. E quem foram? Os homens foram? Foram as mulheres. As mulheres foram lá. E Jesus se apresentou para elas. E o que elas fizeram quando viram Jesus? Abraçaram seus pés, beijaram os pés de Jesus. Tiveram a humildade de fazer isso. Mulheres sofridas, mulheres pobres, mulheres humildes. E Jesus pediu que elas avisassem os seus discípulos que ele apareceria para os seus discípulos. Parece que eles até acreditaram dessa vez, né? Já era muita gente. E estavam dois fiéis indo a caminho de uma cidade chamada Emaús. E eles andavam e estavam muito tristes, dizendo, como assim? O que vai ser de nós sem o mestre? Sem chão. Porque parece que as pessoas sempre precisam de um guia presente. Parece que as pessoas têm um pouco de preguiça de resolver as coisas se não tiver um guia espiritual. E eles estavam ali, nesse caminho para Emaús, comentando. E atrás deles chegou um peregrino também e falou, por que vocês estão tristes? Como assim? Você não sabe o que aconteceu? Não, eu não sei o que aconteceu. Gente, mas onde você estava? Olha, o mestre Jesus, e colocaram na cruz e começaram a contar.
E esse peregrino disse: mas não estava escrito nas escrituras que teria que ser assim? O mestre teria que ter esse destino? Por que vocês estão assim, tão tristes, tão cabisbaixos? E foram conversando e chegaram a Emaús. E esse peregrino foi se despedir, eles falaram: não, entra, coma conosco. E o peregrino abençoou a comida, e naquele momento eles perceberam que era Jesus que estava com ele o tempo todo. E quando perceberam isso, Jesus, desapareceu, sumiu. E o que eles fizeram? Correram atrás dos discípulos. Nós também vimos Jesus, mas nesse meio tempo Simão Pedro falou: eu também vi. E Jesus apareceu onde estavam reunidos todos os discípulos. E eles foram correr beijar o pé de Jesus? Não é o que está escrito. O que está escrito é que eles ficaram morrendo de medo. E depois Jesus disse: sou eu mesmo. Posso tocar nas suas feridas, mestre? As mulheres pediram alguma prova? E eu não estou criticando homem e mulher, eu estou dizendo a diferença que é. O homem é um ser mais racional, a mulher é um ser mais emocional. A mulher, em geral, coloca as emoções em primeiro lugar, o homem a razão. Peraí, mas é tu mesmo? Mostra aí as suas chagas. E aí eles acreditaram e fizeram a ceia junto com Jesus. Também eles estavam desolados, e Jesus consolou-os, explicou de novo que tinha que ser assim. Então, faltava um discípulo entre eles. Quem faltava? Tomé. Faltava Tomé. E aí Jesus foi embora, e eles falaram para Tomé: olha, Jesus apareceu. Só acredito vendo. E todo mundo só lembra do São Tomé, né? Mas ninguém lembra que os outros também pediram para pôr a mão na chaga, para ver se era ou não era. E Jesus apareceu de novo. Como espíritas que somos, vocês percebem quantas ações espirituais aconteceram nisso? Materializações, Jesus se materializou. Esses discípulos, com certeza, tinham uma mediunidade também para que isso acontecesse. Sabemos que materialização não acontece só porque queremos. Uma coisa, recebemos a intuição de espírito. Isso pode acontecer, para todos acontece, a todo momento. Mas materialização, sim senhora, Dona Rosa. Dona Rosa sempre faz essa carinha assim, é a mais intuitiva que eu conheço. Mas materialização precisa de ambiente preparado, não é assim, Vladimir? Precisa de ambiente preparado, precisa de um médium especial. Exato, um médium de efeitos físicos. Isso acontecia muito no espiritismo há alguns anos, atrás, acontecia muito no espiritismo. Hoje, diz que acontece ainda em alguns lugares. Mas é muito raro isso acontecer, muito raro. É como se estivesse mudando algumas características do espiritismo, das manifestações espíritas. E por que essas características mudam de tempos em tempos? Por quê? Aceito sugestões. E talvez pela própria resposta que Jesus deu para Tomé: felizes os que acreditam mesmo sem ver. Houve um tempo que precisou de manifestação. Quando Kardec começou o trabalho dele, o mundo estava de ponta cabeça. Manifestações acontecendo em todos os lugares. Mas
Isso era uma novidade? Manifestação espiritual só começou a acontecer na época de Kardec? Bem antes, né? Quando? Acho que a própria materialização de Jesus, tem muito se fala também da Joana d'Arc. Sim. E antes, não aconteciam manifestações espirituais? Povos que chamam hoje de povos primitivos, que tinham culturas que ninguém até hoje sabe. Onde tiraram aquela sabedoria dos egípcios? Ah, foi o extraterrestre que apareceu. Mas esse extraterrestre, será que não podia ser um espírito materializado? Quem é esse extraterrestre? Né? E como eles se comunicavam? Moisés conversou com quem? Ah, com uma sarça pegando fogo. Ah, ele conversou com o fogo, Moisés, que interessante. Desde que o mundo é mundo, nós temos as comunicações acontecendo. E sabe quando vão parar? Nunca, nunca. Mas, por algum motivo, e aí levanta-se N questões, tiraram, não, isso não acontece, só bruxas que vêm, só gente do mal que ouve, né? Então, o médium tinha que ficar caladinho ou ia para a fogueira. Ou ficava calado ou ia para a fogueira, né? Principalmente se o vizinho dele não gostasse dele, aí ele ia denunciar, falar, ó, é bruxa. No caso da Joana d'Arc. Que salvou a França de uma guerra que havia 100 anos que estava acontecendo, e eles deram ela de presente, né? Então, isso mostra também a pequenez ainda da nossa condição espiritual, da nossa evolução espiritual. Gente, não precisa ir muito longe. Época do Covid, tinha um monte de gente dedando os outros. É sério. Eu saí um dia para fora, eu botei a cara para fora, minha vizinha gritou lá de cima, onde você vai? Falei, vou ao mercado, quer alguma coisa, meu amor? Eu nem ia. Eu só queria sair. Eu não quero ser presa. Eu não quero que um vírus determine quem eu sou. Ah, você vai no mercado. Ah, então no mercado podia. Mas se ela tivesse condições, ela teria ligado para a polícia. Pode ter certeza disso. Não precisa ir longe, gente. Isso acontece ainda. Infelizmente. E aí, de novo, quando olhamos o que os outros estão fazendo, vamos olhar o que a gente está fazendo. Porque nos diz Santa Teresinha o seguinte: a nós só cabe a missão de sermos anjos de Deus. Juiz é para Deus. Quando eu julgo alguém, quando eu vejo que há o mal em alguém, é porque o mal está dentro de mim. Porque se eu não conhecesse o mal, eu não sabia que aquilo é errado e é mal. Pesado, né? Porque se eu não sei que uma coisa é errada, eu não posso dizer essa coisa é errada. Então, temos sempre que olhar para nós. Por quê? Quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para as nossas atitudes, nós pegamos toda a força em nossas mãos. Nós nos tornamos fortes. Se queremos renovação, significa que achamos que tem coisas a melhorar dentro de nós. Porque ninguém que está feliz vai querer renovação. Se eu acho que a minha casa está linda, maravilhosa, eu vou fazer reforma na minha casa? Não faz sentido. Se eu acho que a minha cara está linda, maravilhosa, eu vou fazer algum procedimento na minha cara? Claro que não. Se eu estou em busca de renovação, significa que eu penso que tem alguma coisa a melhorar dentro de mim.
E se eu quero melhorar, em primeiro lugar eu tenho que detectar: preciso melhorar. Porque enquanto olhamos os outros, enquanto olhamos o que está acontecendo na vida dos outros, nós perdemos o foco de nós. E o foco é sempre nós. A construção do mundo melhor começa dentro de nós. Então, essa renovação também começa dentro de nós. Em primeiro lugar, eu dizer: tá, eu preciso melhorar. Em segundo lugar, o que eu preciso melhorar? E de repente a gente pode descobrir que a lista pode ser muito grande, né? Lembra aquele desenho animado que a lista corria lá pelo chão afora, né? Pode ser. E o que eu faço primeiro, então? Aquilo que mais me incomoda. Aquilo que está machucando os outros. Porque nessa de dizermos eu sou livre e faço o que eu quiser, eu posso estar machucando os outros. Ah, mas eu fumo, eu só prejudico a mim mesmo. É mesmo? Ah, mas eu bebo, eu só prejudico a mim mesmo. É mesmo? Então vamos pegar primeiro aquilo que está mais pesado. E sabe quando vai passar essa fase de renovação espiritual para nós? Exatamente! Tivemos uma jovem que disse: nunca. Por que nunca? Eu amo os jovens, eu amo os jovens. Gente, agora eu vou fazer um parênteses. Quem fica só falando mal dos jovens, tem que repensar também a cabeça. Porque se a gente pegar literatura até da época de Camões, eles estão falando que os jovens não iam dar para nada. Ó, esses aqui não prestam para nada, não vão dar para nada. O novo precisa vir. Por isso, a lei da evolução, aqui no nosso planeta, existe a morte do corpo físico. Graças a Deus. Tem gente aí lutando, querendo viver 120, 150 anos. Meu Deus, tomara que eu não chegue nisso. Para que eu quero viver 150 anos nessa experiência? Para quê? Por quê? Nós aqui não fomos feitos para isso. Talvez num outro patamar, numa outra evolução, sim. Mas aqui não. Para quê? Uma amiga minha disse: eu quero viver 100 anos. Falei: para quê, amiga? Ela: não, mas 100 anos com saúde. Falei: mas amiga... Exatamente, não existe 100 anos com saúde. Você pode não ter pressão alta, você pode não ter doenças, mas o seu físico já não aguenta. Aí essa mesma amiga falou para mim: ai, não aguento, minha mãe reclama tanto de dor. Eu falei: amiga, a gente já está cheia de dor, como que a sua mãe não vai ter dor? E você ainda quer viver 100 anos como? Né? Tudo dói. Graças a Deus que tem a renovação. Graças a Deus. E para que esse medo todo? Já passamos por isso tantas vezes. Eu estou estimulando alguém ao suicídio aqui? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu já contei uma história e vou contar de novo. Uma amiga minha, os pais eram muito apegados ao corpo. Eles falavam: eu não quero morrer. E eles já estavam acamados. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Já estavam com 90 anos. E ali numa condição péssima. Aí o médico falou para ela: vocês não têm religião, não? Ela falou: eu tenho, eu sou espírita. Já expliquei para eles, mas eles não querem saber. Os dois estão nessa condição. Aí por fim a mulher morreu. O marido não quis ir nem no enterro, porque ele achou que se ele entrasse no cemitério já podia morrer lá mesmo. Olha... Ele cheirava cadáver em decomposição, ela falou. Era insuportável. Diz que ele se agarrava ao lençol e falava: eu não quero morrer.
Em que condições esses seres chegam no mundo espiritual, gente? Exatamente, Ale, muito importante. Ter essa conversa tranquila. E falando, né, como eu estava falando no início, que eu estava assistindo muito podcast de neurocientistas, médicos, pessoas religiosas ou não, que estão estudando, inclusive, pessoas, pacientes que relatam quase morte, ou aqueles pacientes terminais que relatam: minha mãe já está aqui, meu pai, pessoas que já desencarnaram há 50 anos. E eu assisti até um médico que ele fala assim: quando eles percebem, esses pacientes, que nós temos respeito e escutamos, é como se fosse algo assim libertador para eles. Eles conseguem dizer: olha, eu estou vendo as pessoas, né? E essas pessoas do lado de lá estão felizes que nós vamos partir, são nossos parentes, nossos amigos. Então, vamos procurar ter uma vida em equilíbrio. O nosso renascer, o nosso ressuscitar está nisso, nessa renovação constante que nunca vai acabar. Jesus, o governador do nosso planeta, o espírito maior que pisou aqui no nosso planeta. Vocês acham que Jesus parou de evoluir? Faz sentido Jesus ter parado de evoluir? Claro que não. Até porque vamos pensar numa lógica. Jesus é o governador desse planetinha pequenininho, com pessoas aqui, com crianças espirituais, num planeta de provas e expiações. A diretora é a pessoa que mais conhece, é como o maestro que tem que conhecer todos os instrumentos, conhece tudo da orquestra. A diretora de uma escolinha, com todos os méritos dela, ela pode ter grande conhecimento, mas quem provavelmente tem mais conhecimento? A diretora da escolinha ou a diretora da universidade? Talvez as duas tenham o mesmo, mas talvez, entre aspas, pela lógica da universidade, tenha mais. Então, Jesus não parou, o universo não para. E criticarmos os jovens, como eu estava falando, é algo que nos faz ficar envelhecidos. É só outra geração. Diga: eu não entendo vocês, é mais bonito. Eu não entendo a sua geração. E para nós é muito desafiante, dependendo da idade, é muito desafiante entender a geração deles. Porque é uma mudança radical, houve uma mudança radical. Ah, Sônia, mas a mudança é para pior. Quem te disse? Meus pais falavam isso da gente, meus avós falavam isso dos meus pais. Meu pai vivia contando que meu avô achava um absurdo eles gostarem de Beatles. Porque Beatles era revolucionário. Beatles, gente, hoje, para eles aqui é quase um santo. Beatle é quase um ser no altar. Eles têm desafios que a gente nem imagina. Nem imagina. E a gente está desrespeitando os desafios deles, porque estamos querendo comparar a nossa geração com a deles. A geração que não sabia nem existia celular. Quando eu era criança, eu gostava de um filme. Jovens, tampe o ouvido para não ouvir isso. Eu gostava de um filme, eu acho que alguém vai se identificar, chamava Agente 86. Oxi! Maxwell Smart. E ele tinha um sapatofone. Ele pegava o sapato, tirava a solinha e falava no sapatofone. Olha, é o precursor do celular. Aquele cara já tinha uma visão além, né? E a gente imaginava isso? Quem tinha telefone em casa quando era criança? Fora você. Não, nem ela não tinha, porque na geração dela já nem sabia o que era telefone fixo.
Mas, Ale, desculpa, você é bem mais nova. Você tá no meio aqui, ó. Você tá no meio termo. Ela é café com leite. Minha amiga, o dia que nós fomos, minha mãe disse, todo mundo toma banho e se troca, que nós vamos lá na companhia telefônica, todo mundo bonito. Era um evento. Quando chegamos lá, a moça falou, olha, vocês deram sorte, porque agora a linha está saindo em 2 anos. A gente, que legal, daqui 2 anos. Aí já preparamos a mesinha, tinha a toalhinha de crochê para pôr o telefone. Quando tinha orelhão, né? Então, oh meu Deus, coitada. Ah, ela sabe porque ela leu nos livros de história, de pré-história. Gente, brincadeiras à parte, isso tem quantos anos? 40? 50? Não, que eu era criança, 50 anos. É um cara rico esse, um cabra rico, né? Isso é um cara rico. Caríssimo, tinha ações. Ah, o telefone sem fio. Que tinha fio, né? Que era um barbante, né? Que a gente fazia. Então, nós estamos falando aí de 50 anos, no máximo 60. Gente, o que é 50, 60 anos para a humanidade? Há 60 anos atrás, qual era o eletrodoméstico que tinha em casa? Não tinha vizinha minha que nem geladeira tinha. Nós tínhamos. A geladeira era minúscula, pequenininha, não precisava, porque não armazenava comida, não tinha isso. A gente tinha o privilégio de ter liquidificador e batedeira. Minhas vizinhas não tinham. Mas eu me lembro muito bem da minha mãe lavando lençóis na mão, lavando toalhas na mão. Eu me lembro muito bem disso. Cobertor. Então, assim, como que a gente pode julgar uma geração que já nasceu com um celular na mão? Uma geração que tem um tablet na mão? Como que a gente pode julgar? A gente tem que buscar renovação. Quanto nós evoluímos, se a gente pegar o tempo que antes do Neandertal até hoje, quanto o planeta evoluiu, o planeta evoluiu e a gente evoluiu. Então, o nosso principal, o nosso mestre, também tem que estar sempre se evoluindo. Sim. O planeta evoluiu. Sim. Quanto nós evoluímos, igual você falou, 50 anos. Agora vamos falar em menos tempo, 10 anos para cá. Eu tenho quase certeza que todo mundo nesses 10 anos aqui, a maioria trocou de celular. E quem não trocou é porque, né, não precisa, só, tá bom. Até porque chega uma hora que o celular não comporta mais. Você quer trocar ou não quer, vai ter que trocar porque ele não pega mais o WhatsApp, não comporta mais. E, gente, seja quem for, meu pai com 88, ele assiste vídeo no YouTube. Então é uma outra época, uma outra geração, graças a Deus. E aí a gente volta lá no André Luiz, na década de 40, contando que o espírito plasmou uma tela e apareceu na tela. O que era isso? Olha só, já tinha TV de plasma naquele tempo. Agora, eles estavam à frente em tecnologia? Muito, é só pegar André Luiz que a gente vê. Um desses médicos que eu estava assistindo, estava falando que quando o André Luiz falou em pineal, foi um reboliço, porque ninguém dava importância para pineal. Sabe quando provaram o que o André Luiz falou? André Luiz escreveu na década de 40, foram provar na década de 70. Mais de 30 anos depois, foram provar o que o André Luiz falou. Tecnologia muito à frente. Nosso lar está parado no tempo?
Tem coisas lá que a gente nem imagina. E só para me vingar agora dos jovens, agora eu vou me vingar dos jovens. Não, alguns são bondosos e generosos e entendem que é difícil para nós. Alguns são bondosos e generosos. E alguns não entendem, não têm paciência, não sei o quê. E eu falo para eles, cuidado. Porque quando você tiver a minha idade, vai ter tecnologia que você não vai conseguir. Não, isso nunca vai acontecer. Eu falo, A gente também achava que nunca ia acontecer isso com a gente. Quando eu nasci, quando nasceu meu filho, há 40 anos, tinha que ficar enrolado, um cobertor, só faltava pôr aquele colete de gelo. Hoje em dia as crianças nascem, 2 dias já mexendo. Não se prende mais criança. Antigamente fazia um charutinho, né? Já vem da escola assim, já vem de lá, você vai saber, você vai pegar o aparelho para fazer isso. Sim. Então, mas ele está dizendo como é que está na cidade. Exato. Exato. E mesmo que eles estejam vindo do umbral e não do nosso lar, porque, gente, vamos combinar, vai. Sim. E assim, vamos combinar que não encarna só gente do nosso lar, não, né? Encarna gente do umbralzinho também, né? Mas aí eles veem aquela esperteza da criança, falar, é um ser de luz. Não tem nada a ver. Exatamente. Eles têm um preparo diferente, tanto porque já tem uma tecnologia mais avançada lá, como porque dentro da barriga da mãe eles já estão acessando muita coisa. A gente sabe dessa energia entre mãe e filho, da transmutação, a gente sabe disso. Então, tem essa energia, né, e esse aprendizado. Eu quero terminar aqui, conversar um pouquinho para terminar, sobre uma frase que eu escrevi aqui. Morremos para este mundo para ressuscitar num mundo maior. Nós morreremos para este mundo com a esperança de ressuscitar num mundo maior. Isso é regra? Melhorando sim. Deveria ser, mas... Sim. Basta olharmos o André Luiz. Ele saiu do mundo melhor para Ele saiu daqui para ir para um mundo melhor quando ele desencarnou? Não, né? Em aprendizado, sim. Mas, quando que ele mereceu um mundo melhor, com menos sofrimento? Quando ele arrumou o quê? A cabeça. Enquanto ele era egoísta, enquanto ele era um ser exato, com um coração pesado, ele não conseguia sair daquele umbral. Tanto que quando ele melhorou e foi visitar a casa e viu que ele não gostou na casa, aquele sentimento de posse. Estávamos falando sobre o Dia da Mulher, que ainda tem mulheres que sofrem, não sei o quê, porque ainda aqui neste mundo, as pessoas ainda confundem amor com posse. Você é meu objeto, você é meu. Isso em todos os sexos, tá? Isso em todos os lugares. Quando André Luiz encontra uma visão que ele não gostou, como assim? Ela não está viúva chorando por mim? Como assim? Quando ele viu que os filhos já não queriam nem lembrar dele, e bateu a realidade. Que ele percebeu que ele não foi tão bom pai assim. O que aconteceu com ele? Ele voltou para o nosso lar? Foi para o umbral na hora. O umbral está dentro de nós. O paraíso está dentro de nós. E o inferno, para quem quiser acreditar em inferno, também está dentro de nós. E uma das coisas que mais pesam para nós, e às vezes não nos damos conta, pensamentos
no sentido de termos pensamentos pesados, vamos dizer, remorsos. É importante olharmos. Sermos sinceros conosco. Temos remorso de alguma coisa? Vamos pensar. Vamos pensar. Se tivermos, vamos olhar se é um remorso verdadeiro ou foi imposto por alguém. Porque às vezes querem impor coisas para nós, das quais não nos pertencem. Falar em renovação é um assunto que não acaba, porque na verdade o espiritismo é um assunto que não acaba. Sabe a Wikipedia, que você está lendo um texto e aparece um monte de palavrinhas-chave e você vai puxando? Se você for ver, não acaba nunca. Porque é um processo, como a nossa sábia amiga jovem disse, sem fim. A evolução não acaba. Nascer, morrer, renascer ainda, progredindo sempre, tal é a vida. Isso, frase que Kardec colocou. E é isso mesmo. É uma frase linda, é uma frase linda. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa frase é maravilhosa e resume tudo, tudo. Queridos amigos, obrigada por estarmos juntos, obrigada pelo carinho e que a gente consiga fazer a nossa transição sempre mais paz possível. Obrigada.